Julho de 2024 já está chegando ao fim. Mesmo assim, a gente ainda tem dois possíveis fatores de volatilidade pela frente. E é sobre essa história que a gente vai conversar aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Que julho seria um mês de grande volatilidade, isso a gente já sabia. Inclusive, se a gente abrir aqui agora o gráfico do preço do Bitcoin, que nesse instante está cotado em cerca de 67.400 dólares americanos, a gente vai poder ver que nos últimos 30 dias, no último mês, a gente está tendo uma valorização de aproximadamente 10,48%. Mas, de qualquer forma, a gente saiu ali de 63 mil no início do mês, chegou a bater 53 mil dólares e agora recuperou os 67 mil dólares, chegou inclusive a passar dos 68 em alguns momentos. Então a gente consegue ver que está de fato um mês de grande volatilidade. O Bitcoin está aproveitando essa volatilidade, está tendo um lucro, está tendo uma valorização nos últimos 30 dias. Não é o que a gente está vendo em outras criptomoedas, como o caso do Ether, segundo maior criptomoeda do mercado. Se a gente abrir aqui o mesmo gráfico dos últimos 30 dias, a gente vai ver que no início do mês ele estava ali na casa de 3.500 dólares americanos e nesse momento está na casa ali do 3.250. Mas ele chegou em alguns momentos a bater 2.850, ou seja, ele teve uma queda bastante grande, recuperou, agora está tendo mais uma queda, né? Está apresentando mais uma queda. E o porquê dessa volatilidade tão grande? Que nem a gente já vem conversando ao longo desse mês de julho, a gente tem alguns fatores que estão causando volatilidade e a gente tem alguns fatores que estão ajudando a segurar um pouco a volatilidade, que estão segurando um pouco o preço ao injetar capital no mercado. Mas um desses fatores positivos tem um início um pouquinho negativo, mas que não é tão fora do padrão assim. E é isso que a gente vai explicar aqui agora. Mas para falar disso, a gente precisa começar pelo ponto negativo, pelo principal ponto negativo que vem criando um food no mercado cripto, pelo menos nos últimos 10 anos. Em 2014, a Mt. Gox, a então maior exchange do mundo, foi hackeada e perdeu uma quantidade gigantesca de Bitcoin. Parte desses Bitcoins foram recuperados e o pagamento dos credores, o pagamento dos usuários lesados, começou agora em julho de 2024, pouco mais de 10 anos depois do incidente, pouco mais de 10 anos depois do hack. Como eles estão fazendo esse reembolso? É de Bitcoin, Bitcoin Cash e de Ether. Como eles estão fazendo esse reembolso? Eles selecionaram algumas exchanges, eles selecionaram algumas corretoras que estão atuando como intermediário para o pagamento do usuário. Então vamos supor que você seja um usuário lesado pela Kraken lá de 2014. Você tem que criar conta em uma corretora em específico, uma dessas 5 que foi designada para você. Depois que você cria essa conta, você faz alguns procedimentos de segurança. Então a Mt. Gox está transferindo dinheiro para essa corretora, para essa exchange, e a exchange transfere para o seu usuário dentro da própria plataforma. Beleza? Foram 5 corretoras selecionadas. E a primeira delas, a primeira que fez o processo tanto de recebimento quanto de transferência para os usuários, foi a Kraken, a exchange americana Kraken. E vale ressaltar que foram cerca de 36% de todos os bitcoins que seriam transferidos para os usuários, né, que foram já distribuídos pela Kraken. Vale ressaltar que o total que a Mt. Gox vai distribuir é de 9 bilhões de dólares. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o governo da Alemanha vendeu aproximadamente 3 bilhões de dólares em Bitcoin entre a metade de junho e o início de julho. Mas vamos lá. A Kraken recebeu cerca de 30%, que nem eu falei desse total, desse montante de Bitcoin, Bitcoin Cash, de Ether, que estava na Mt. Gox, e já transferiu, inclusive, para os usuários da Mt. Gox, para os credores, para os usuários que foram lesados no hack. E vale ressaltar, segundo análises tanto on-chain quanto da própria Kraken, no sentido de volume de negociação, de forma surpreendente, eu diria, uma boa parcela desses usuários não estão vendendo, pelo menos de forma instantânea, o Bitcoin recebido. Que, os credores da Mt. Gox receberam Bitcoin a 4 horas. Não houve um aumento significativo na dominância do volume de negociação à vista por hora ou saídas de BTC na Kraken desde então. Ou seja, eles não estão vendendo na plataforma, mas também não estão retirando da plataforma. Estão deixando o dinheiro, estão deixando o Bitcoin lá. De qualquer forma, eu, Paulo, acredito que esses usuários vão vender. Eles fizeram um hold forçado durante 10 anos, então acredito que esses usuários vão vender. Então, esse despejo aqui, né, essa jogada de cripto, essa jogada de Bitcoin em circulação, em corretora, já aconteceu, mas a gente ainda não teve o efeito dela, na minha opinião, porque esses usuários ainda vão vender. O segundo ponto, que é um de despejo, é que outra exchange também já recebeu o Bitcoin, que vai ser distribuído entre os credores,
só que não começou ainda a distribuição para os usuários, que a Bitstamp começará a distribuir as criptomoedas aos criadores da Mt. Gox no dia 25 de julho. Mas, de qualquer forma, apesar desse vídeo estar sendo gravado no dia 26, a gente ainda não tem a sinalização oficial de que, de fato, começou a distribuição. Que os administradores da Mt. Gox transferiram 5.106 bitcoins diretamente para a Bitstamp e 2.869 BTC para o endereço desconhecido. Mas que, de qualquer forma, depois que passou por esse endereço desconhecido, passou por outros endereços e, no final, caiu numa carteira da Bitstamp. Ou seja, foi 5.106 mais 2.869, que dá 567, dá quase 8.000 bitcoins de uma forma geral, que foram recebidos. E, além disso, ele também recebeu o BCH, Bitcoin Cash e Ether. Então, esse é mais um despejo. Esse é mais um despejo que vai acontecer no mercado, que é justamente o pagamento da Mt. Gox via Bitstamp. E qual é um fator positivo que a gente acredita que vai ajudar a segurar um pouquinho essa pressão de venda? São justamente os ETFs. A gente vai começar a falar pelos ETFs de Bitcoin Spot, porque a gente está falando de pressão vendedora de Bitcoin, então vamos começar falando do ETF de Bitcoin Spot. O ETF de Bitcoin Spot, nas últimas semanas, eles têm registrado entradas muito significativas, tá? Para vocês terem uma ideia, no último dia 19 de julho, eles compraram mais de 6.338 bitcoins. No último dia 22 de julho de 2024, eles juntos compraram mais de 7.000 bitcoins. É verdade que no último dia 23 e no último dia 25 tiveram saídas, de somados aproximadamente 1.500 bitcoins. Mas de qualquer forma, se a gente pegar as últimas 2 semanas de ETF, a gente vai ver um saldo extremamente positivo. Então a demanda que esses ETFs de Bitcoin Spot estão tendo vai ajudar, sem sombra de dúvida, a segurar um pouco a pressão vendedora que vai ser causado pelo aumento de circulação de Bitcoin, digamos assim. A gente sabe que o Bitcoin ele não tem aumento de circulação no sentido de que não serão criados novos Bitcoins, além dos 21 milhões que já estão previstos, mas de qualquer forma, esses Bitcoins, cerca de 9 bilhões de dólares de Bitcoin, eles estavam travados há muito tempo, vão ser jogados para o mercado agora. Eram quase que um fundo perdido que agora foi recuperado. Então, e que a gente supõe, eu suponho que grande parte disso vai virar pressão vendedora. Então, os ETFs de Bitcoin Spot, sem sombra de dúvida, vão ajudar a segurar essa pressão vendedora. E no último dia 23 de julho, a gente teve um outro fator positivo para o mercado, não só na minha opinião, mas é quase com consenso, que foram os ETFs de Ether Spot. As negociações do ETF de Ether Spot deram início. E no próprio dia 23 de julho, a gente teve um saldo positivo, vou colocar aqui em dólar para a gente ver, de aproximadamente 106 milhões de dólares no dia 23 de julho. Foi extremamente bem sucedido. O volume de negociação logo no primeiro dia superou a marca de 1 bilhão de dólares, o que representou, foi 1 bilhão e 200 milhões, salvo engano, o que representou cerca de 23%, 25% da demanda que tiveram pelos ETFs de Bitcoin Spot, o que era algo que a gente imaginava. É uma fração do interesse por Bitcoin, mas uma fração extremamente considerável. De qualquer forma, no dia 24, no dia 25, a gente consegue ver aqui que teve fluxo negativo, somando os ETFs de Ether Spot. E isso é um fator que tem auxiliado a queda do preço do Ether. Então, desde que o ETF foi lançado, a gente teve uma desvalorização no mercado. E o porquê que a gente teve essa desvalorização no mercado? Um fator foi, sem sombra de dúvida, a saída, a venda da posição do ETF de Ether Spot da Grayscale. Vale ressaltar que a Grayscale ele já tinha um fundo não negociado em bolsa, que era exposto em Ether, que era um trust, que foi convertido para ETF. Então, eles já nasceram muito grande. É um ETF que já nasceu com cerca de 9 bilhões de dólares sob gestão. Mas, assim como feito pela Grayscale, no caso do ETF de Bitcoin, que foi da mesma forma, era um trust que foi convertido em ETF, eles não abaixaram a taxa de administração. Enquanto as outras gestoras estão na casa de 0,15%, 0,25%, inclusive aí eu digo a BlackRock, Bitwise, Fidelity, Vaneca, Franklin Templeton, 21 Shares, a Invesco, o da Grayscale está na casa de 2,5%. Ou seja, cerca de 10 vezes mais do que as outras gestoras. Então é óbvio que vai ter uma pressão de venda enorme nesse ETF durante um bom período de tempo. Se a gente olhar o ETF do Bitcoin, até hoje a gente tem pressão de venda todos os dias
quase todos os dias aqui, ó, o da Grayscale tá no vermelho. Aqui, ó, menos 602, menos 410, menos 428, menos 11. Aí ali teve mais 268, só que é um dia muito raro, porque geralmente é negativo. E atualmente, cara, título de comparação, o da Grayscale, o ETF da Grayscale tem 270 mil bitcoins. Quando eles surgiram, quando virou um ETF, quando tiveram início de negociações, eles tinham cerca de 620 mil. Ou seja, caiu de 620 mil para 270 mil bitcoins sob gestão. Justamente por causa dessa taxa de administração. E é justamente isso o que, na minha opinião, vai acontecer com o ETF de Ether, com o ETF de Ether de Ethereum Spot. Aqui, ó, eles já perderam 338 mil ETH sob gestão, o que equivale a cerca de 1,16 bilhão de dólares. Então, se eles começaram com um ETF de 9 bilhões, atualmente já está em 8 bilhões. E sendo muito sincero com vocês, a tendência é que essa queda continue. É claro que, com o passar do tempo, esse volume de saída, esse valor, esse número absoluto, ele vai diminuindo. Isso a gente consegue ver, inclusive, também no próprio caso do ETF de Bitcoin Spot. Se a gente olhar o início da negociação do ETF de Bitcoin Spot, a gente vai ver aqui, ó, que tiveram diversos dias que também o saldo, especialmente lá no início, foi negativo. Que teve início de negociação dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro, o ETF da Grayscale teve uma saída de 2 mil bitcoins. Dia 16, de 11 mil. Dia 17, de quase 14 mil. Quase 11 mil. Mais de 14 mil. Mais de 14 mil. Mais de 15 mil. E a gente consegue ver aqui, ó, que mesmo os outros ETFs tendo entradas bastante significativas, eles não eram capazes de fazer com que o delta, ou seja, que o somatório de todos os ETFs, incluindo o da GBTC, que é o da Grayscale, ficasse positivo. Dia 19 de janeiro, teve uma saída de 1.000 bitcoins. Dia 23 de janeiro, saldo negativo de 3.200 bitcoins. Dia 24 de janeiro, saldo negativo de 6.865 bitcoins. Dia 25 de janeiro, saldo negativo de 2.878 bitcoins. E assim sucessivamente. Foram vários dias em sequência negativos. E isso, na minha opinião, é o que a gente vai ver também no caso do ETF de Ether Spot. Não é nada diferente do padrão, não é nada diferente do imaginado, levando em consideração esse player, levando em consideração o caso do ETF da Grayscale. Então, levando em consideração esse cenário, já era imaginado que os primeiros dias, as primeiras semanas, fossem semanas mais duras para o mercado assim. E isso, sem sombra de dúvida, é um despejo que ajuda a aumentar a pressão vendedora em cima do Ether, o que causa uma volatilidade maior nesse preço. Então, Paulo Aragão, opinião pessoal do Paulo Aragão. Eu acredito que essa queda aqui do preço do Ethereum é temporária. Eu acredito realmente que ele vai se recuperar e que a pressão de compra, a demanda que a gente vai ter pelo ETF de Ether ao longo do tempo vai ajudar a valorizar a criptomoeda. É claro que a gente não consegue cravar que isso vai acontecer, mas olhando o nosso retrovisor e fazendo analogias com o que aconteceu no ETF do Bitcoin, é isso que a gente consegue imaginar. E sem sombra de dúvidas, as próximas semanas vão ser muito decisivas, não apenas para o ETF de Ether Spot, mas também para o ETF de outras criptomoedas sem ser o Ethereum e sem ser o Bitcoin. Recentemente, o CEO da Franklin Templeton falou sobre o interesse de lançar um ETF de Solana. Inclusive, eles já fizeram uma requisição para a SEC, que muito provavelmente vai ser negada essa requisição. Tudo bem que vai ter o caso da eleição dos Estados Unidos, que deve mudar toda a diretoria da SEC. Inclusive, se o Donald Trump ganhar, muito provavelmente o Gary Gensler vai renunciar ainda ali em janeiro, fevereiro, apesar do mandato dele ir até maio, salvo engano. Mas muito provavelmente ele vai renunciar antes para já poder auxiliar nesse processo da posse da nova diretoria. Mas, de qualquer forma, apesar desse interesse da Franklin Templeton pela Solana e de falar que existe um interesse institucional por esse produto, não é o que acredita a BlackRock. A BlackRock vê muito pouco interesse entre os clientes em criptomoedas além de Bitcoin e Ethereum e não prevê ETF de criptomoedas fora desses dois principais ativos. E quem falou isso foi justamente o chefe de ativos digitais da BlackRock, é o Robert Mitnick. E ele falou isso na Bitcoin Conference no dia 25 de julho. Vale ressaltar que essa Bitcoin Conference que está acontecendo agora no Tennessee, em Nashville, para ser mais exato, é uma conferência onde o candidato à eleição, o candidato republicano à eleição dos Estados Unidos, o Donald Trump, vai palestrar, ele vai falar sobre Bitcoin, provavelmente, sobre o ponto de vista dele
nessa conferência, na Bitcoin Conference. E ele está se demonstrando, pelo menos em discurso, extremamente crypto-friendly. Abre aspas. Eu diria que a nossa base de clientes hoje, o interesse deles é esmagadoramente em Bitcoin primeiro e depois um pouco em ETH. E há muito pouco interesse hoje além desses dois. Não acho que veremos uma longa lista de ETFs de criptomoedas. E quem está falando isso é BlackRock. Então, isso sem sombra de dúvida tem um peso de ser a opinião da BlackRock, porque eles têm uma grande base de clientes. Então, eles conseguem ter uma amostragem bastante significativa do mercado. E também pelo ser a BlackRock, no sentido de que é uma gestora de 10 trilhões de dólares e que é extremamente... eles têm um nível de influência muito grande, não só nos Estados Unidos, como no mundo como um todo. Muita gente costuma falar que o fato da BlackRock ter solicitado a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot foi um dos catalisadores para aprovação por parte da SEC. Porque quando a BlackRock entra com um pedido, não é um pedido. Na verdade, é uma comunicação de que eles vão lançar aquele produto. E eu, particularmente, eu não discordo muito dessa opinião, porque a BlackRock, sem sombra de dúvida, tem uma rede de influência gigantesca. E o que a gente tem visto muito nesse momento no mercado são as pessoas trocando algumas criptos que possuem, talvez as criptos mais voláteis, né, sem ser Bitcoin, sem ser Ether, por stablecoin, para tentar fugir dessa volatilidade nesse momento. Se você não sabe o que são os stablecoins, eu vou colocar um vídeo aqui para você entender um pouquinho melhor o que é. Eu vou colocar aqui um vídeo ensinando sobre como você consegue configurar uma carteira, por exemplo, de Bitcoin, uma wallet de criptomoedas no seu celular, para você poder usar no seu dia a dia, usar no seu cotidiano. Não deixa de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, e a gente já tem um encontro marcado por aqui no Cointelegraph Brasil.